Meus queridos amigos. Tô com a minha toalhinha aqui. Toalhinha pra... Boa noite, Jéssica. Rai. Minha querida Valesca já entrou. Minha amiga Valesca, já vou aqui te convidar para entrar aqui, tá? Espera aí. Tô convidando aí, tá, Valesca? Aceita aí, por gentileza. Opa! Olá, Valesca, boa noite. aí, minha querida Valesca. Uma honra ter você aqui. Como você sabe, essa live, ela, além de ficar aqui, ela fica gravada. Gerência, gestão, ela fica gravada também, Valesca, minha amiga. Que Então, bom. olha aqui, ó, o Wisberg, é o meu brother aqui, ó, apareceu ontem aí, guerreiro, tudo bem, meu querido? Salve, meu irmão. Valesca, eu tô aqui agora, tentando só organizar um pouquinho. Agora ficou melhor, maravilha. Valesca, eu vou compartilhar aqui, pessoal, você aí, Wisberg, mas pessoal que tá entrando aí, ó, tá vendo esse triângulozinho aqui embaixo? Aperta nele e vai compartilhando essa live para mais pessoas, tá? Eu vou compartilhar aqui, Valesca. Pessoal meu, tá? Pode fazer Ok. esse também para você. Faz aí, porque a gente vai compartilhar para mais pessoas. Compartilhando aqui já. Pessoal que interagido bastante comigo. Você faz a mesma coisa, pessoal, que vocês estão olhando essa live aqui. Aqui embaixo tem um triângulozinho. Então você faz o que nesse triângulozinho? Você vai apertar nele e vai compartilhar para mais pessoas a live. Mas já vamos começar, né? Temos aí já as pessoas já entrando aqui. Pessoal, Rosana, minha amiga aqui, ó. Pessoal entrando aqui, entrou o Wellington, boa noite. Empíride, boa noite. Dani Coelho, boa noite. MRA Alves Araújo, M. Araújo, não sei quem é, mas boa noite também. Nívia Pereira, boa noite. Valesca, em primeiro lugar, dizer a você que, pô, você é você, né, cara? Você tem um lugarzinho guardado nas tábuas do meu coração, sabe disso? Sem Que demagogia. bom. Tá um pouquinho quente, gente. Vocês não liguem contra essa toalha, tá? Infelizmente tá muito quente aqui. Eu tô em Recife, né? Estamos em Recife. Recife é calor, né? Muito calor. Bem, calor. Mas graças a Deus estou bem de boa. Olha quem tá aí, meu querido Wesley Gabriel, um brother também aí, um amigo que já tem compartilhado e acompanhado a gente. Valesca, vamos falar sobre o tema de hoje, né, minha querida? O tema de hoje é, como a gente tinha falado, né? Como desenvolver um comportamento antifrágil, né? Comportamento antifrágil é justamente ao contrário de ser frágil. O que é fragilidade? É obviamente que a gente vai falar da fragilidade no campo das emoções e no campo da vivência diária mesmo. Não vou entrar tanto no detalhe não, né, Valesca? Quero que você se apresente, Valesca, para quem está aqui agora e fale. Quem é a Valesca? A Valesca vai se apresentar, tá, gente? Onde eu conheci ela. É uma amiga, uma pessoa querida do meu coração, ela sabe disso. Mas se apresenta aí, minha irmã. Por gentileza, minha querida Valesca. Olá, Bebê boa Brito, Isabel, boa noite. noite. Queria agradecer a Everton pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, trabalhando, desenvolvendo pessoas aí nesse caminho de construção. Nos conhecemos, acho que pouco mais de um ano, É, através de um amigo em comum, né, que é o Fernando. que E aí legal. naquele momento da palestra foi bem legal, porque a gente foi trocar experiências e mesmo estando fisicamente em lugares tão distantes, naquele momento existia muita conexão em relação ao nosso propósito, né? Que é desenvolver É, pessoas, levar conhecimento, autoconhecimento aí nesse mundo. E essa é a minha principal missão de vida, né? É cuidar de mim e cuidar dos outros. Cuidar das pessoas, desenvolver pessoas é a minha maior missão. E aí me apresentando para quem ainda não me conhece, que eu tô vendo vários nomes aí conhecidos, né? Rosa É, Show. Aí. várias pessoas que é da minha rede de relacionamento. Eu sou Valesca, sou psicóloga. Eu já estou formada há 9 anos. E nessa trajetória trabalho há cerca de 12 anos desenvolvendo pessoas
em ambientes corporativos, implantando o RH, desenvolvendo o setor de gestão de pessoas dentro das empresas. E de 3 anos para cá eu trabalho também dentro de consultório, onde eu fiz toda a minha formação em programação neurolinguística, hipnose, formação em renascimento, e trabalho muito com coaching, hoje desenvolvendo habilidades, né? E uma das habilidades que é justamente a habilidade da próxima década, e que esta está sendo uma excelente oportunidade para a gente desenvolver, é a habilidade da antifragilidade. Já vinha sido falada há um tempo atrás, sendo que é uma habilidade que é desenvolvida no caos. E como a gente tem vivido essa situação de caos devido à pandemia, então é uma excelente oportunidade para conhecer um pouco, né, do conceito, e a partir do conhecimento a gente desenvolver essa habilidade no nosso dia a dia. Uhum. Maravilha! Falar sobre habilidades, falar sobre, né? Graças a Deus aí é um caminho realmente interessante. Sinara Bottentor, Adri, Gisele, boa noite. Gente, de antemão, né? Podemos falar aqui sobre para falar sobre antifrágil. Eu queria fazer uma abordagem até interessante que eu percebo, né? A minha querida Valesca falou uma coisa interessante sobre meu propósito de vida, eu vou falar a fala dela. O propósito de vida é cuidar de mim e cuidar do próximo. Existe uma coisa muito intrigante. Eu conheço pessoas que têm como propósito de vida ajudar o outro. Isso é muito legal, isso é muito interessante, isso é maravilhoso, gente. Eu acho isso lindo. Porém, muitas dessas pessoas esquecem de si próprias. Abandonam a si próprias, se colocam no porão, principalmente no campo das emoções, no campo da sua vida pessoal, ajudam, esquecem de si próprias. E muitas vezes isso dentro de si mesmas, elas constroem, na grande realidade, deixam de construir dentro delas mesmas e passam a ajudar apenas os outros. O porém é que quanto mais frágil você está, quanto você não está bem consigo próprio, a probabilidade de ajudar outras pessoas, ela diminui. Obviamente que você pode ajudar de uma forma simples, simplória, mas quanto mais eu estou bem, eu vou conseguir ajudar mais pessoas ainda. Por exemplo, se eu tivesse mal numa situação financeira, eu tenho R$ 100 e quero ajudar 10 pessoas. Eu posso ajudar as 10 pessoas dando R$ 10 a cada um, na matemática. Mas, se por um acaso eu conseguir ter R$ 1 milhão, obviamente que eu vou ajudar mais pessoas. Eu estou dando um exemplo, obviamente, de dinheiro, mas não necessariamente de dinheiro que eu quero falar. Eu quero falar sobre a forma que eu posso ajudar mais pessoas quando eu ajudo a mim mesmo. E, obviamente, né, minha querida Valesca, essa percepção do antifrágil realmente é muito falada. Eu tinha ouvido falar muito sobre essa habilidade. E eu quero que vocês dêem uma explicaçãozinha assim, bem congruente, bem direta, para que as pessoas possam ir acompanhando a introdução, mais ou menos, daquilo que a gente vai falar hoje. Uhum. E de outras habilidades também que falaremos. Vamos lá. Antifrágil é um conceito, né, que surgiu com um filósofo contemporâneo chamado Taleb, onde ele escreveu um livro Antifrágil, como se beneficiar do caos. E aí nesse livro ele descreve que a antifragilidade é uma habilidade que o ser humano desenvolve em momentos de caos. E a partir de estar frente a um cenário de caos, essa habilidade é desenvolvida uma vez que nós passamos por esse momento e jamais voltamos ao formato original. Né? Parafraseando até alguns outros filósofos que falam que uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original, assim também acontece no ambiente de antifragilidade. Né? Eu passo por um cenário que ele vai fazer com que eu desenvolva, vai fazer com que eu treine, principalmente essa habilidade. Como você falou no início, a antifragilidade ela é o oposto da fragilidade. E o que é a fragilidade? É diante dos desafios eu simplesmente não ter um desenvolvimento de inteligência emocional que me faça passar por esse momento. Ou simplesmente aquele desafio ele me paralisa. Ele é tão grande, ou eu não entendo, não me conheço e não sei quais habilidades eu preciso desenvolver para passar. Né? Cada desafio ele é uma passagem em nossas vidas. E como a vida é feita de ciclos, né? Tem momentos que nós estamos lá em cima, tem momentos que nós estamos lá embaixo. E é justamente nos momentos que estamos lá embaixo é que temos a oportunidade de desenvolver a antifragilidade.
diferente da resiliência, né? Porque alguns teóricos até falam, mas é a mesma coisa de resiliência. Não. Resiliência é a capacidade que a gente tem de passar por pressões e se dilatar. Exatamente. A gente se desenvolver, criar situações diferentes, mas depois volta ao formato original. Exatamente. E no conceito de antifragilidade, não. Eu não jamais volto para aquele momento que eu comecei, né? Jamais eu volto para aquele antigo eu. Uma vez que eu passo por um cenário de caos, a antifragilidade ela se beneficia do caos. Então, uma vez que eu passo por ele, eu jamais volto ao meu formato original. Isso é a grande diferença, né? E no livro do Taleb, ele fala sobre 3 categorias de pessoas, né? Existem pessoas que são frágeis, que são aquelas que não são desenvolvidas emocionalmente ou quando passa por desafios, elas não conseguem superar, né? Tem algumas que têm, eu que trabalho dentro de consultório, vejo diariamente como as pessoas enxergam desafios como algo ruim, como se fosse castigado, como se fosse penalizado, como se fosse algo que Deus fez, porque até talvez Deus não... entra no meio, né? Até Deus entra no... mais ou menos Deus aí mesmo. não está sendo bom comigo, porque eu não fui uma boa filha, ou uma boa mãe, uma boa... Enfim. Já o conceito da antifragilidade, não. Ela acredita que o desafio é uma oportunidade que eu tenho para me desenvolver como ser humano e para adquirir novas ferramentas, novas habilidades e passar por aquele momento. E quando se passa, né, pelo momento, a gente se considera pessoas antifrágeis. Então, a provocação desse momento é justamente essa, né? Porque a pandemia existe, é um fato, não temos como mudar e merecemos passar por esse cenário nos tornando melhores, seres humanos melhores. Maravilha. Pega nesse ponto, é muito importante, como você falou, são pessoas que veem desafios e entendem que os desafios são para paralisá-las, em vez de ser uma experiência para levá-los a um outro patamar, que é a forma que eu sempre enxerguei. Eu posso falar também um pouco, Valesca, sobre pessoas de pensamento fixo. Pensamento de que aquilo é aquilo e ponto. Não vai ter como eu melhorar, não vai ter como eu evoluir. E pessoas de pensamento de evolução. Eu estava lendo um livro também bastante sobre isso, que inclusive é o livro o Mindset, né, que é da Carol, maravilhoso, um livro maravilhoso. Ela fala muito sobre isso, pessoas de pensamento fixo e pessoas de pensamento que elas conseguem realmente, dentro de caos, dentro de qualquer coisa. Eu até costumo brincar, né, sobre isso, sobre como você cantar poesia e dançar no caos. É muito interessante isso, mas isso são habilidades ao qual o ser humano desenvolve baseado nas suas experiências de vida mesmo. Obviamente que quando você está acostumado a passar por desertos, eu falo conjecturando apenas uma ilustração aqui em desertos, na sua vida, você vai entender que nenhum deserto é fixo, tudo é passageiro. Então, não criar mentes paralisadas, né, fixas de uma coisa, aquilo está acontecendo, o mundo vai acabar, estamos na era apocalíptica e não vai ter como mudar, e não é bem assim. Eu poderia dar um exemplo aqui também, minha querida Valesca, sobre isso, que cabe dentro da nossa conversa aqui, o seguinte: uma pesquisa, inclusive, foi feita nos Estados Unidos, né, onde pegaram pessoas. Olha só como é importante, gente, a forma que a gente vê as coisas, a nossa mente é importante. Olha como a nossa mente, ela tem total, inclusive a PNL fala muito sobre isso, sobre o que a nossa mente, ela faz com que nossas ações, nosso corpo mesmo, trabalhe junto com ela. Porém, ela também diz que o nosso corpo também faz com que a nossa mente, ou seja, mente e corpo estão interligados, os dois, um para o outro. E interessante, Valesca, é o seguinte, é que pegaram esses homens, senhores de 60 anos, pegaram eles, colocaram numa casa e colocaram, por exemplo, coisas que, quando eles tinham 40 anos de idade, certo? Eles faziam os jornais da época, passavam na TV, jornais, toda a casa era igual aos anos 80, né? Acredito que era esse ano que colocaram na casa. Fizeram tudo isso para mensurar, para mostrar a eles que eles tinham 20 anos a menos. E colocaram esses senhores lá. Olha só como é interessante. Esses senhores viveram a vida como se tivesse realmente 40 anos de idade, em vez de 60. E colocaram outros senhores numa casa dos dias atuais, de 60 anos. O mais interessante, gente, é que aqueles senhores conseguiram, olha só, baixar a taxa de colesterol, baixar as taxas, níveis glicêmicos,
baixar várias taxas de estresse, cortisol ficou mais baixo, testosterona aumentou. Olha como é importante a forma que a nossa mente trabalha. E realmente essas pessoas eram mais jovens, eram mais felizes, eram mais alegres. Isso é base científica. Então, a forma que você encara as coisas é tudo na sua vida. Nada é fácil. Eu não estou falando aqui, né, Valência, que nós temos que ignorar os fatos. Nós sabemos que existe. A crise está aí, meu amigo. E não é mentira. Obviamente que você tem que criar estratégias, você tem que criar formas de trabalhar dentro delas. Eu não estou falando disso. Mas a questão é, como que eu vou lidar dentro disso? E eu queria já fazer uma pergunta maravilhosa para minha amiga Valesca. Valesca, assim como você, minha amiga, eu tenho trabalhado com muitas pessoas, graças a Deus, e que me dão oportunidade de trabalhar com elas. Eu vejo muito essa dificuldade das pessoas entenderem que crises são apenas oportunidades para tornar as pessoas mais experientes, mais fortes e com certeza melhores. Como que você enxerga essas pessoas que pensam fixamente em vez de evolução? Existem vários estudos que mostram que 97% daquilo que a gente pensa são pensamentos negativos em relação a nós, em relação ao mundo, em relação às pessoas que estão ao nosso redor. E se esses pensamentos, 97% é negativo, o que é que leva a gente ainda a querer viver, querer fazer algo novo? Porque 3% daquilo que a gente pensa é tão poderoso que é capaz de fazer a gente transformar o mundo. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem transformar o mundo externo, querem transformar o mundo talvez ao seu redor e esquecem de transformar o seu mundo, né? Como eu costumo muito dizer, eu trabalho muito com o princípio da congruência. Não tem como eu fazer para o outro algo que eu não fiz para mim mesmo. Cara, E aí, quando o maravilhoso. pensamento ele é negativo, eu estou somente verbalizando aquilo que está dentro de mim. Então, se eu penso algo ruim em relação a outras pessoas, imagina o que é que eu penso em relação a mim mesma, né? Então, entra muito aí no processo que a gente trabalha muito em consultório, que é o processo de aceitar a vulnerabilidade. Talvez porque essa geração ela foi criada para ser super-herói, criada para ser forte, criada para estar bem, estar animado o tempo todo. E aí, às vezes, a gente esquece de olhar para as nossas emoções e saber que se elas existem em nossas vidas, elas existem com algum propósito, né? Várias teorias trabalham as 4 principais emoções do ser humano, que é a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. E essas 4 emoções, elas são fundamentais para nos compor como pessoas, nos transformar como pessoas. Não adianta eu querer uma vida 100% de alegria, porque vai ter uma hora que a tristeza vai chegar. E se ela chega com um propósito, porque a tristeza é uma emoção importantíssima para nos mostrar que algo não está bem. Ela vem com o objetivo de trazer aquele sinal amarelo de atenção. Algo não está bom. Mas se eu nego a tristeza, se eu jogo ela para debaixo do tapete, então eu finjo que ela não existe e tem um momento que ela vai existir sim. Ela vai aparecer no baile como se nada tivesse acontecido, porque isso nada mais é do que uma parte nossa que quer ser cuidada. É uma necessidade nossa que não tem sido atendida. Então, as emoções elas existem justamente para nos trazer isso. Né? E sobre o pensamento pessimista, normalmente são pessoas que tendem a alimentar aquilo que é alimentado em nossa mente, ela se transforma para nosso corpo, como você mesmo falou, e é um pressuposto da PNL, que mente e corpo formam um sistema único. Né? Não tem como eu pensar diferente se o meu corpo não faz diferente, se eu não propago essa diferença. Então, por isso que eu sempre Exatamente. digo que a mudança, ela começa dentro de nós. Não adianta eu querer mudar o mundo, querer que as pessoas pensem positivo, se eu não estou pensando Eu assim. mesmo não faço isso. Se eu mesmo não faço esse Inclusive, movimento. inclusive, Valência, é interessante, eu sempre falei muito sobre isso. Até antigamente, né? Obviamente a gente vai estudando, vai buscando mais conhecimento, e eu sempre pensei muito sobre essa questão, sobre, eu vou falar de uma forma mais simples, para vocês entenderem, sobre ter propriedade daquilo que eu falo. A pior coisa que tem, eu sinceramente acho, que quando você não tem propriedade daquilo que você está falando, automaticamente as pessoas que te ouvem, que estão com você no dia a dia, elas falam, cara, esse cara não importa.
Ele fala uma coisa, mas eles não vivem isso. E a tendência eu vou falar de grandes líderes mundiais. Por que eles foram grandes líderes mundiais? Porque eles não só verbalizavam o que eles falam. Não era um poder apenas verbalístico ou linguístico. Era uma ação, era uma atitude, era uma diferença da forma que eles lidavam no fundo do caos, né? Engraçado, Valês, que uma coisa interessante agora sobre uma questão aqui, já vou entrar em outro ponto, maravilha, Rosana, é o seguinte, essa questão de quatro, né? Tudo na psicologia você vê várias teorias dentro de quatro, janela de Johari, temperamentos, você vai ver o DISC, é sempre em cima de quatro, né? Temperamentos vão ser os quatro, DISC vão ser análise comportamental em cima de quatro, janela de Johari, e por aí vai. É interessante isso, é uma coisa que eu sempre achei interessante sobre isso. E voltando agora, tirando essa parte interessante, é o seguinte, gente, os maiores, escutem, isso é fato, os maiores líderes mundiais, homens que tiveram mais sucesso nessa terra, 85%, é o cálculo em média, né, que se tem, foi fracasso. 85% dos maiores, eu não estou falando dos maiores que você imaginar. 85% foi fracasso. 15% é apenas sucesso. Inclusive, o Michael Jordan, né, tem uma frase muito conhecida dele, que ele fala, eu me tornei o melhor homem do mundo porque errei muito mais. É mais ou menos isso o sentido. Eu não lembro exatamente como é exata, mas é isso. Porque eu me permiti errar muito para me tornar o melhor do mundo. Então, como você entende que, como eu costumo dizer, minha querida Valência, que o medo, ele é o medo, ele dentro da gente, na verdade, é um sinal de alerta. Ele é um dispositivo do nosso corpo, da nossa mente. É um dispositivo do corpo humano. Um dispositivo da nossa vida mesmo. É nosso, carregamos com ele dentro dele. Mas o medo é apenas para nos alertar. Ele tem, sim, o medo ele tem a importância dele. Ele só está nos alertando. Olha, aqui a gente tem que ser assim. Olha, toma mais cuidado. É um momento que o medo vai te mostrar o quê? Um alerta. Ele é um dispositivo. Eu queria achar a palavra que eu até A rodei. função. O mecanismo. É um É. mecanismo, né? Do ser humano. Agora, o medo, ele não pode te parar. É aí que tá. Você precisa entender que medo você sempre vai ter. Mas eu não posso pegar o medo e vou até brincar, vou até conjecturar. Eu não posso ter medo do medo. Entendeu? Eu não posso achar que o medo vai me parar. Não, o medo não é para te parar. Ele apenas vai te mostrar que, olha, tem calma, cuidado. Se não existisse o medo, por exemplo, gente, a gente chegaria num prédio de 10 andares e pularia de lá. Então o medo é importante sim, ele faz parte. Eu queria até que a minha querida Valesca falasse um pouquinho sobre isso. Sobre a importância do medo, que ele tem uma certa importância, mas ele não nasceu para te parar. Ele nasceu apenas para te alertar. Não é parar. Fala um pouquinho sobre isso, minha querida Valesca. Como eu disse, né, a gente trabalha na psicologia das emoções, as 4 principais emoções do ser humano, né, que são chamadas as emoções primárias, que é a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Todas as 4 emoções, elas têm funções fundamentais na nossa vida. E, se trabalhadas, podem trazer excelentes resultados. O detalhe é que muitas vezes a gente não trabalha, né, a gente não tem de desenvolver nossas emoções ou conhecê-las, pelo menos, para saber como utilizar. O medo é uma emoção importantível para nos proteger, né? O objetivo principal do medo é trazer. Opa. Será que foi a minha internet? Voltou aqui. Tá sem som, Valesca. Valesca, tá sem som. Tá me ouvindo? O seu ficou sem som. Eu acho que foi bug da internet do Instagram. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu desligar aqui e já te chamo de novo. Pera aí. Deu um frozen aqui mesmo, Elton. Juliana, boa noite. Enquanto vocês estão falando aqui, Johan, boa noite. Gilvan deu uma. Tudo bem, Amanda, boa noite. Amanda Costa, Rosângela, falou tudo. Maravilha, deixa eu cavalar isso aí, entra aqui de novo pra mim. Oi. Voltou normal, pode falar.
Tipo, Assim, gente, eu peço perdão, tá? Porque realmente muitas lives no Instagram e tá dando uns bugzinhos, mas de boa. Por isso que eu faço essa hora, né? Porque essa hora geralmente tem poucas lives, aí fica melhor. Mas vamos lá, minha querida. Vamos falar sobre o medo, né? Como você estava comentando sobre o medo na vida do ser humano. Que é uma emoção exa- primária, né? isso, é a emoção primária e o principal objetivo dele é trazer a proteção. Se não existisse o medo em nossas vidas, provavelmente a gente não tinha noção do risco que a gente pode correr. E aí ele traz para a gente um instinto de sobrevivência. Para sobreviver, o medo me ajuda a não correr riscos que traga riscos para a minha vida. E sendo que ele é utilizado em demasia é justamente essa questão da paralisação. Eu tô me ouvindo duas vezes. Não sei por quê. Deve ser por causa do meu áudio aqui. Deve ser, deixa eu tentar ver se eu coloco o meu fone conectado, porque aí você não vai. Não é porque você, quando você fala, aí entra no meu fone aqui e fala também, entendeu? Pera aí, Ah, deixa eu pegar meu entendi. fone aqui. Minha amiga não consegui, mas pode falar. Deixa eu baixar aqui o meu. É porque tem que baixar um pouquinho meu vídeo chamado. Pode falar. Ok, Vê agora. então ainda continua o eco. Até algumas pessoas comentaram aí, mas tudo bem. Como eu estava falando, né, o medo ele tem essa função de nos proteger. Porém, ele sendo utilizado em demasia, ele nos paralisa, principalmente quando a gente está frente a situações que a gente não conhece. E a gente vai passar por essas situações todo dia. Né? A gente vai conhecer coisas novas, a gente vai aprender algo novo. E tudo depende de como é que eu vou enxergar essas novas oportunidades. Tá em eco ainda, minha querida? Tá ouvindo eco Ainda ainda? assim, tô. Tá? Então não é o meu fone, não. Vamos fazer o seguinte: eu vou tirar de novo aqui e vou te chamar de novo. Gente, perdão, tá, gente? Tem paciência, porque é o Instagram que tá bugando. Vou tirar aqui você e já te chamo Ok. de novo. Aí vai dar certo. Deixa eu chamar a Valência de novo. Aqui. Maravilha. Oi, Valesca. Sério. Agora. Agora ouviu? Tá de boa? Tá de boa. Mas o eco Maravilha. continua. Continua? Segue o baile. Não tem jeito não, vai ter que continuar. Eu vou baixar aqui, eu estava achando que esse aqui, mas acho que não é não. Gente, voltando no assunto sobre isso, né? Sobre as emoções primárias, a gente já falou já do medo também agora, né? Fala um pouquinho sobre a raiva, né? A raiva. É muito A importante falar sobre a raiva. raiva porque existem muitas pessoas que carregam raiva dentro delas, de outras pessoas. E isso é uma coisa que eu tenho falado bastante, porque quando você carrega raiva, tem muito a ver com a falta de perdão, né? Isso é uma realidade. Geralmente, quando alguém te causou algo, existem pessoas que têm raiva no sentido, no instinto do Homo sapiens, né? Aquela raiva momentânea. Né? Essa raiva até é compreensiva. Se você tivesse mais inteligência emocional e trabalhar essa ferramenta na sua vida, obviamente que você vai ter menos essa característica, né? Que é a característica dos cóleras, né? Dentro dos temperamentos, né? Mas eu posso falar sobre a raiva no sentido de eu quero entrar mais na seara do não perdoar, né? Porque é uma área muito complicada hoje em dia. Eu conheço pessoas que vão ter câncer, acredite, minha querida, vão ter câncer porque carregam raivas dentro delas mesmas. Eu tô falando alguma coisa para tô sendo desejando mal de alguém? Não. Como falamos no passado, né, Valesca, sobre aquela pesquisa que eu falei, sobre que a mente está ligada com o corpo, quando você carrega dentro de você raiva de alguém, no sentido de não perdoar, isso é até cientificamente comprovado. Existe o nosso cérebro, e a Valesca sabe o que eu estou falando, ele não nasceu para dizer não. É engraçado, né? Ele nasceu só para dizer sim, 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 sim. Então vamos lá, você carrega uma raiva de alguém muito interessante e você fala, essa pessoa é miserável,
e eu não gosto dela, e depois você começa a falar da sua vida, que sua vida não presta, porque é assim, geralmente a pessoa que está falando mal do outro, ela também está com mal com ela mesma. Aí começa a falar mal dela, e tá com raiva, chateada, isso e aquilo, minha vida não presta, tudo errado, sei que lá. E a pessoa vai enchendo, inflando a vida dela de raiva, de falta de perdão, às vezes até de si mesmo, de coisas que ela escolheu no passado, quando ela é imatura, que hoje ela não escolheria, ela carrega essa raiva de si própria, carrega a raiva das pessoas, não se perdoa a si mesmo, nem ao outrem, né? A outrem, né? E aí, obviamente que você vai carregar dentro de você, até a Valência, eu acho que chegou a comentar aí num ponto aí, sobre como você não consegue, de fato, cuidar de si próprio. E as pessoas acham, né, Valência, que se cuidar de si próprio é no sentido só externo. Não estão falando, a gente está falando também do sentido interno. Então, quando você passa a. Tem uma coisa forte aqui, ó. Eu vou até entrar aqui, ó. Vou até parar para ver. Eu fui molestada pelo meu pai. Odiei por anos. Liberei perdão. Foi muitos anos que sofri demais, adoeci. Consegui perdoar hoje meu pai. Em primeiro lugar, Márcio, eu quero te aplaudir, porque poucas pessoas têm a coragem de falar isso abertamente, principalmente numa live aqui. Quero te aplaudir e, assim, agradecer pela confiança em falar isso numa live minha com a Valesca. E você tem toda a razão. O pior, né, Valesca, que eu conheço pessoas que estão aí carregando raivas de muitos anos, de pessoas ao qual molestaram, ao qual, né, posso falar aí. Não quero entrar muito nessa seara, porque eu costumo dizer para a Valesca brincando que a minha parada é treinar habilidades de gestão e desenvolvimento de PNL e aí também um pouquinho de análise comportamental. Isso é mais para psicólogo, porque tem a ver mais na seara de... não entro nessa seara, né, a minha. Né? Eu sei o que eu gosto de fazer, minha pegada é outra. Mas eu posso falar com um conhecimento empírico, né, da minha vida, de algumas coisas que fizeram comigo no passado, que eu carregava dentro de mim. Mas aí eu fiz o quê? Eu tive como fazer que construir, colocar na minha cabeça, eu virei a chave. Como você fez, meu querido. Virei a chave e falei, olha, cara, fizeram, eu não tenho culpa. Você não tem culpa do que fizeram com você no passado. Liberta no coração, liberta a alma, para você poder continuar uma vida mais plena, uma vida mais tranquila, e realmente focar naquilo que você veio fazer aqui, que é, com certeza, o amor próprio, o amor por pessoas. Isso aí eu acho que é a parte mais importante, né, Valesca? Deixa eu ver aqui. Tá travando um pouquinho, Valesca, voltou? Tá me ouvindo? Tô. Valesca? Tô Oi? sim. Tô Tá me ouvindo. ouvindo? Sim. Pra mim tá normal. Tá me ouvindo? Sim. E agora? Voltou? Normal? Desculpa, galera. Normal, é normal, Valesca. Isso aí tá acontecendo mesmo, tá? Tá ouvindo? Tô? Deu certo, Valesca? Agora voltou, será? Voltou. Pra mim, eu tô te ouvindo. Beleza. Então, quero que você fale um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão aí de carregar raiva e mágoas, né, também, junto internas, aí de pessoas que carregam muitos anos e não liberam o perdão para que elas possam ser livres, né? Para viver suas vidas. Como é que você avalia isso aí, minha querida? Primeiro vamos começar pela raiva, né? A raiva é uma das 4 principais emoções, é uma emoção primária, e ela tem um objetivo fundamental na nossa vida, sendo utilizada da maneira correta, que é nos tirar da zona de conforto. Então, a raiva, ela provoca uma sensação tão grande de mal-estar, que me faz sair do lugar que eu estou e buscar um lugar melhor. Sendo que muitas vezes essa raiva ela é levada para o lado negativo. E negativamente falando, ela gera agressão. Seja com palavras, seja com ações, seja com pensamentos. Então, automutilação é a raiva sendo utilizada de maneira negativa, né? A raiva, quando existe uma junção das emoções, a raiva com a raiva em dois polos, ela gera a cólera, que é justamente essa vontade destrutiva, né? Destruir a minha vida e destruir a vida do outro. Então,
ela sendo utilizada em maneira excessiva, ela vai gerar justamente essa sensação. O perdão, ele está justamente naquele gap no que o que a pessoa me fez e o que eu fiz com aquela pessoa. Hoje eu estava conversando com a colega e justamente a gente estava falando sobre isso, que é uma lei, né? Uma lei até hermética que fala a lei de causa e efeito. Causa e efeito. Aquilo que eu faço para o outro gera para mim um resultado. Uma ação vai gerar uma reação. E a ação do outro vai gerar em mim uma reação. E na PNL tem um pressuposto que diz assim, que não existe certo nem errado, existe resultado. Então, aquilo que eu estou fazendo está gerando o resultado que eu quero? Se sim, ótimo, continua. Se não, o que é que eu posso fazer de diferente para mudar? Porque para atingir o resultado que eu quero, eu preciso mudar. Então, se eu quero ter uma vida plena, uma vida feliz, a mágoa que eu guardo dentro de mim, que vai gerar o rancor, vai me levar para esse resultado? Talvez não. E aí, se não gerar o resultado que eu quero, se não me leva para o caminho que eu busco, aí sim existe o processo do perdão. Hoje é muito comum a gente ouvir sobre o perdão. Ah, Jesus perdoou 70 vezes 7, todo mundo tem que perdoar também. Sendo que justamente na prática, no dia a dia, a gente vê a dificuldade que é de liberar perdão. E às vezes não é nem com outra pessoa, é um perdão comigo mesma. É aquela nossa parte que quer ser perfeita e que não aceita o erro, que não aceita o fracasso, que não aceita fazer algo fora daquilo que foi planejado. Né? Então, por isso o autoconhecimento nesse processo ele é de extrema importância. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu vou entender como é que esses processos agem dentro de mim. Muitas pessoas guardam aí dentro de si mágoas por anos. E aí gera realmente, o corpo gera sensações diferentes. O corpo vai reagir com doença, né, que é a gastrite, a úlcera, que a evolução disso pode levar a um câncer, como você citou. Às vezes falta essa autopercepção. Esse olhar para dentro de si e reconhecer o que essa pessoa fez, quais foram os significados que eu dei para aquilo que a pessoa fez, né? A colega Márcia teve a oportunidade de perdoar. Então, o fato foi, ela realmente foi molestada quando criança por uma figura de referência masculina na vida dela. Isso foi um fato, aconteceu. Estava na mão dela esse fato? Não. Mas o que é que está na mão dela fazer de diferente para construir um futuro diferente para ela? Então é a partir daí que ela pode agir e buscar ferramentas. E o perdão nesse processo é uma ferramenta de libertação. Maravilhoso, Valesca, é uma coisa importante, né? Inclusive, a minha querida aqui, a Manuquinha, falou sobre que a gente quer que as pessoas façam o que a gente faria no lugar delas e aí a gente tem raiva. Também, né? Na grande verdade, a gente tem... Eu costumo brincar, né? Ultimamente, né, Valesca? Eu me tornei aí um pesquisador mesmo. Diariamente, eu tenho estudado 3 horas por dia. E eu tenho pesquisado muitas coisas interessantes mesmo. Todos os sentidos que você imaginar. Mitologia, comportamento, ciência. O que você imaginar. 3 horas no mínimo por dia estudo. E eu costumo dizer o seguinte. É que eu tenho percebido que nós temos sido muito cruéis, né? Com tudo. Com nós mesmos, com as pessoas à nossa volta, com a nossa vida, com a nossa história. E uma coisa muito importante que você falou foi, tá nas minhas mãos, essa pergunta você tem que fazer, você que está ouvindo a gente aí, tá nas minhas mãos esse erro que fizeram comigo? Tá nas minhas mãos? É uma pergunta básica, simples. O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida que está nas minhas mãos? Eu não sei se você pode até me ajudar, Valesca, né? O Mário Cortella fala muito sobre isso. Fazer o seu melhor no momento que você está, com as ferramentas que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. É quase isso, exatamente. Ele fala sobre isso. Eu hoje estou nessa condição que eu estou. Nessa condição, eu posso fazer isso, isso e isso. Por que eu vou estar me crucificando se eu não posso fazer mais do que eu posso fazer agora? A pergunta base, chave é:
Eu estou fazendo tudo o que eu posso mesmo onde eu estou? Tô. Então, cara, fica tranquilo. Busca resultados. Eu vou dar um exemplo claro. Hoje você não pode sair de casa. Pode sair de casa? É um fato. É um fato real. Nós não podemos, né, Valência, nós podemos ignorar o fato. É fato. Agora, justificando e até embasando o que a Valência falou mas dentro da minha casa, eu posso fazer o quê? Eu posso estudar, eu posso ler, eu posso fazer isso. Isso é uma escolha minha, pessoal. Ah, mas dentro da minha casa, eu não posso fazer isso, por outros motivos, aí já é diferente. Essa é a grande charada da vida, gente. O que é que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho para chegar nos resultados que eu quero? É a pergunta básica que você tem que fazer na sua vida. Eu estou fazendo tudo o que eu posso, cara. Então, maravilhoso. Porém, eu tenho que fazer aquela avaliação, qual a Valesca falou, né, Valesca? Vamos lá. Os resultados que eu quero, eu estou fazendo dessa forma. Dessa forma, está me dando esses resultados? Show, continua. Que é o pressuposto da PNL. Não existe o certo ou errado, existe o resultado que eu vou chegar nele. Eu vou conseguir esse resultado dessa forma. Está conseguindo? Show de bola. Não estou conseguindo? Eu tenho que fazer uma reavaliação da minha vida. O grande problema hoje é que a maioria das pessoas, muitas pessoas que eu conheço, né, não vou falar a maioria, porque não tenho como mensurar, isso é a verdade, mas muitas pessoas que eu conheço, elas simplesmente acreditam que não tem mais condições de fazer isso ou aquilo, que não tem capacidade. Por exemplo, né, minha querida Valesca, eu posso falar quantas pessoas eu conheço, cara, que fecharam suas vidas no emocional, no relacionamento, fecharam a empresa, por exemplo. Fechou a empresa, não quer mais abrir um negócio. Quer mais, fala que não vai mais abrir. Estão frustradas porque justamente aquele ponto que a gente estava falando. Você não pegou, né, suas falhas e utilizou isso como experiência para numa próxima oportunidade você não fazer errado de novo. É muito básico. Não precisa a gente ir muito além, não, gente. É muito simples. Não preciso entrar em ciência, em análise comportamental, nada. É básico. Eu fiz assim, assim, assim. Eu errei, falhei. Ok, agora eu tenho experiência para ter uma próxima oportunidade eu fazer diferente, tem resultado diferente. É básico. Fala para mim, minha querida Valesca, como é que você avalia pessoas que realmente acreditam, e aí a gente vai entrar na seara das crenças limitantes, pessoas que têm crenças, por exemplo, que são feias, que não têm condição nenhuma de emagrecer. Eu conheço tanta, cara, se eu for te falar, ah, não, eu tenho 60 anos, eu não consigo mais ficar bem. Aí eu pego a foto da velhinha lá que tem 70, shapeada, um shape do caramba. Ah, 70 anos, tá? Então, assim, pessoas que, não consigo casar mais porque ninguém me quer. Cara, eu já ouvi tanta coisa, você não tem noção. Como que você vê essas crenças limitantes de pessoas que, na verdade, eu particularmente conheço, posso falar, pessoas fantásticas, maravilhosas, e por conta de uma frustração da sua vida, desistiram de acreditar em si mesmas, nas suas capacidades e também em oportunidades, no caso de relacionamentos e coisas do gênero. Como é que você vê? Oi. Voltou? Oi, voltou Maravilha. agora. Pode falar, minha Como é querida. que eu Falhou, mas voltou. vejo? Foi. Como é que eu vejo? Exatamente, minha Eu vi querida. até aí. Como é que você vê essas crenças limitantes de pessoas aí que, como eu falei, são pessoas fantásticas, maravilhosas, que realmente têm tudo para ser felizes e realmente por conta de fracassos, frustrações, por conta de tipo de coisas que passaram na vida, elas desistiram de uma empresa, de um relacionamento, de amizades. Como é que você avalia pessoas que têm tipo de crenças, como por exemplo, eu não tenho como mais estudar, eu sou velho para estudar, eu não tenho condições mais de emagrecer, já vi muitos casos como esse, eu não tenho como mais isso, eu não tenho como ficar mais bonita, eu já nasci, eu vou morrer assim mesmo. Como você encara esse tipo de pessoas hoje? Primeiro é importante dividir as coisas, né? Isso que você falou pode parecer simples, é óbvio, pode estar à nossa frente.
E por que a gente não faz, se é algo que é tão visível? O que a gente fala faz parte de 15% daquilo que eu sou. Então, 15% do que eu sou é algo consciente. Eu sou consciente, eu faço, como eu faço, porque eu faço. Mas existe 85% daquilo que a gente faz, pensa e age que é a nível inconsciente. Então, o inconsciente, na verdade, ele toma conta das nossas vidas. Então, muitas vezes a gente, principalmente quando a gente não tem um autoconhecimento, né? Na verdade, esses 85% que manipula, que controla as nossas vidas, controla a forma de eu fazer, como eu faço, o que eu penso ou deixo de pensar, que muitas vezes são crenças que foram instaladas lá na nossa primeira infância pelos nossos principais mentores. Normalmente são os nossos pais e os nossos mestres naquela fase. Até os 7 anos existe o desenvolvimento da personalidade. Então, se a pessoa foi criada num ambiente em que existia muita crença limitante, não tem como se tornar um adulto diferente disso, né? Ela foi treinada para ser assim. Então, como é que eu chego na minha vida adulta e vou ter um comportamento de saltar de paraquedas, por exemplo, se eu não fui criada nem sendo colocada no chão, porque tinha micróbio, tinha bactéria, tinha isso, e eu fui criada numa redoma fechada. Então, assim, o primeiro passo é entender que existem essas duas dimensões. Existe a esfera consciente, que eu estou sabendo do que eu estou fazendo, e existe a esfera inconsciente, que essa esfera inconsciente ela é responsável por 85% daquilo que eu faço. Uma vez que eu entendo isso, aí sim eu posso entender. O próximo passo é saber o que é que eu estou pensando sobre mim. Eu nunca vou eu não consigo emagrecer. Se emagrecer, o que é que emagrecer vai trazer de positivo para mim? Eu vou me sentir mais bonita, eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais disposição. Tá. Isso aí é importante realmente para minha vida ou é aquilo que as pessoas querem que eu faça em relação a mim? Porque às vezes, por exemplo, o fator emagrecimento ele não surte efeito na minha vida, porque eu acho que é mais um querer do outro do que o meu querer. Às vezes eu até gosto do meu corpo, mas as pessoas falam tanto que eu quero mudar mais por causa do outro do que de Usar mim. dos outros. E não Sim, existe atitudes constantes e de longo prazo que sejam em prol de outras pessoas. Eu posso até fazer por um tempo, mas vai chegar um momento que vai voltar a minha personalidade original e eu vou chutar o pau da barraca e não vou ligar para aquilo. Então, no coach, a gente fala justamente sobre o valor que está por trás da meta. Qual o valor? O que é que aquilo vai trazer, vai agregar para mim? a minha vida, Eu não exatamente. consigo aprender inglês, tá? O que é que inglês, qual a diferença que o inglês vai fazer na tua vida? Talvez não faça nenhuma. Então a minha mente vai gerar energia para eu aprender algo que não vai fazer diferença na minha vida? Não. E aí as pessoas passam a vida inteira, às vezes batendo cabeça, querendo uma coisa conscientemente, que tem 15% da minha mente consciente, que é responsável por minhas ações, mas o inconsciente lá do 85%, que é o manda-chuva, o que manda em tudo, dizendo que você não vai fazer aquilo. Porque para ele não existe sentido aquela energia ser colocada em algo que não existe, em algo que não é importante para si, para a pessoa, né? E quando você Eu fala, aqui brincando. Can you talk about procrastination? Right, bro? Wait a moment, please. e Vamos aí lá. justamente você desenvolve essa habilidade quando você fala, por exemplo, que eu sou assim, eu estou colocando uma frase a meu nível de identidade. A gente não é algo. Eu não sou, eu estou dessa forma. Eu posso Exatamente. estar de outra forma em outro momento. Mas quando eu digo que eu não sei aprender, eu estou colocando lá na minha identidade, tipo assim, eu não consigo fazer isso. Na verdade, o aprendizado é uma capacidade. Dentro da PNL, a gente trabalha níveis neurológicos. Né? E existem problemas que estão no nível de ambiente, existem problemas que estão em nível de capacidade, tem problemas que estão em nível de comportamento, aí sim vem nível de crença. E muitas vezes aquilo que está lá no nível de crença é porque eu elevo o problema para aquele nível. Mas quando eu trabalho o ambiente da pessoa, o problema já é resolvido. Então, crenças limitantes, elas existem, sim. É possível mudar? Sim, quando eu quero.
Quando eu tenho disposição de me colocar à frente a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma, e encarar essa pessoa que existe dentro de mim, encarar as valescas que existem aqui dentro, que eu costumo dizer que é um campo de futebol. Existem várias necessidades que querem ser supridas com o comportamento, né? E todo comportamento, ele é positivo naquele contexto que ele é produzido. Então, de repente, eu tô replicando um comportamento que foi positivo em algum momento da minha vida, mas hoje não está sendo mais. E aí, na PNL, a gente trabalha o processo de ressignificação, ou seja, dar novos significados a partir da compreensão daquele comportamento. O que é que ele tem trazido para mim de positivo? Ou seja, qual a intenção positiva que aquele comportamento tem feito na minha vida? Porque se ele existe com intenção positiva. E se ele existe com intenção positiva e eu entender qual é a intenção dele, eu posso oferecer para esse comportamento outras habilidades, outros comportamentos, outras formas de fazer, e fazendo diferente, sim, eu me torno uma nova pessoa, me torno melhor, um ser humano melhor. E esse é o processo do autoconhecimento. Exatamente, maravilha, Valência. Você falou uma abordagem muito interessante, muito espetacular. E, obviamente, é como Einstein falava, né? Você julgar um peixe pela sua capacidade de escalar uma árvore, ele vai passar a vida toda se sentindo idiota. É aquele tipo de coisa. Onde é que entra isso, essa ideia? É muito simples. É porque, para mim, tem que ter sentido. É a coisa mais importante, gente, que você para mim falou, Valência, que eu peguei o ponto aí importante, será que para mim, para minha pessoa, isso é importante mesmo? Até que nível, até que ponto isso é importante? Até que local, até que momento isso vai mudar a minha vida, vai ressignificar aquilo que eu sou, vai trazer para mim coisas positivas, vai trazer para mim um ser humano diferente, ou até mesmo para as pessoas que estão ao meu redor, que estão a conviver comigo, estão vivendo comigo. Isso é muito importante a gente comentar. Porque eu conheço muitas pessoas que, por motivo, por exemplo, a gente tem hoje, a nível hollywoodiano, mulheres que, quando você pensa, por exemplo, Valesca, muito básico, que eu vou falar, todos vocês sabem disso. Quando você pensa no padrão de beleza, vou dar um exemplo básico. Padrão de beleza, você falou, uma mulher é bonita. Qual é o pensamento que vem na cabeça? A gente, inconscientemente, é que a mulher tem que ter um corpo definido, tem que ter um cabelo assim, um assado, parará. Quando isso se torna uma verdade que não é a sua verdade, aí começam os conflitos. Eu vejo de muitas pessoas. E aí onde entra aquilo que você falou. Será que eu tenho que ser igual às hollywoodianas? Será que eu estou feliz comigo mesmo? Não existe um padrão, gente, para ninguém. O padrão é o seu, aquilo que para você é importante, aquilo que para você é. Você é bonito e feliz da forma que é. Eu sou um pouquinho mais, né? Mais cabelo maior, cabelo curto, ou até mesmo mais cheinha, mais fino, não importa. O mais importante é aquilo que você é para você e você é feliz para você. Esse é o primeiro ponto. Que não adianta, gente, você querer ter um padrão baseado no outro e colocar na sua vida quando você dentro de você sabe. E às vezes é aquilo que a Valesca falou, e é muito interessante o que ela falou. Isso é fato científico falando. A mente inconsciente fala o tempo todo. A mente inconsciente fala o tempo inteiro. Não adianta você verbalizar algo, seu corpo vai falar, a sua mente vai falar, perdão, o seu corpo vai falar, as suas ações vão falar, as suas atitudes vão falar. Muitas vezes eu vi, né, a gente vê, né, Valência, como um exemplo básico sobre essa questão de mente inconsciente, é que, por exemplo, quantas vezes eu vi, tem um barulhinho aqui, quantas vezes eu vi, por exemplo, pessoas falar, não, você tá calmo? Eu tô calmo, peraí, a minha boca tá dizendo que eu tô calmo, mas eu tô calmo mesmo? Realmente eu tô tranquilo? Eu tô tranquilo, gritando. Não, cara, você não tá tranquilo, obviamente que tu tá expresso que você não tá tranquilo. E uma coisa tão interessante, né? É que quanto mais você se conhece, tem um processo de autoconhecimento, quanto mais você sabe, começa a encarar, né, de verdade, começa a fazer, aí, eu quero achar a palavra que eu esqueci agora, quanto mais você começa eu vou falar aproximar, né, mas não era essa palavra não, eu vou lembrar. Quanto mais você começa a se aproximar daquilo que você é mesmo, que hoje, para mim, Valência, na minha concepção de profissional de desenvolvimento é que cada dia que se passa, as pessoas estão se afastando, não é dos outros, é mais delas mesmas.
fazem tudo para que o outro bata palma, pessoas que muitas vezes têm um cabelo assim ou assado porque o outro disse que é legal, pessoas que muitas vezes falam de tal forma, de uma forma bonita e tal, mas não gostariam de falar assim. Eu não estou falando de postura profissional nem nada, obviamente. A gente tem posturas, em roda de amigos nós vamos estar diferentes. Por exemplo, eu e a Valesca, né, tivemos a oportunidade de a gente estar junto lá, a gente brincou de baralho e tal, e horas antes eu estava com um terno e gravata falando para um público de gestores. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que você é, da sua essência, de você mesmo consigo próprio. É que as pessoas muitas vezes estão perdendo a essência delas para agradar padrões, pessoas, outros, enfim. Todos os tipos de situações imagináveis e possíveis estão esquecendo de agradar a única pessoa que mais conhece ela mesma. Você se conhece, cara. Não adianta. Você sabe quem é você. E o mais legal é quando você tem o tema de hoje. Vamos fixar o tema aqui, Valesca. Coloca para mim aí, por favor. Desenvolvendo comportamento antifrágil, eu vou fixar ele aqui. Você coloca aí eu fixo. Escreve aí, por gentileza, minha amiga. Você escreve, eu fixo aqui. Desenvolvendo um comportamento antifrágil. O tema de hoje é uma habilidade. Antifrágil é uma habilidade confundida com resiliência, mas não é resiliência. Tem umas suas similaridades, mas eu acho que é bem diferente, na minha concepção. Vamos lá. Aqui, deixa eu fixar. Opa, volta aqui. E aí, por muitas vezes, né, minha querida Valesca, a gente vê mesmo a questão dos mapas mentais, né, na PNL, a gente vê a possibilidade de reprogramação mental, de ressignificar, a gente sabe das técnicas de ancoragem, a gente sabe de várias técnicas. Por quê, gente? Olha, eu costumo dizer o seguinte, acredite, profissionais vão te ajudar. É maravilhoso. Valesca, eu falo direto, procure um profissional. Se a doença é psicossomática, já aconteceu comigo, Valesca, já aconteceu comigo, de eu estar numa sala, numa sessão minha de coaching, e aí também em mentoria, né? E na sessão de coaching, trabalhando, eu vi que não era para mim. Eu arrumei um amigo, passei para o psicólogo. Como também, coach vai desenvolver habilidades. No caso da Valesca, não, porque ela é as duas coisas, mas tem muitos psicólogos que só são psicólogos. Então, o que eu falo a vocês? Procurar um profissional é ótimo, maravilhoso, mas tem algo mais importante que eu tenho que falar a vocês. Nenhum profissional é capaz de trabalhar você se você não quiser ser trabalhado. É impossível, ninguém consegue. Nenhum profissional do mundo pode me escutar. Se você, dentro de você, não quiser ser trabalhado. E quando eu falo você quiser, não estou falando da sua mente inconsciente, não, porque muitas vezes você vai colocar os bloqueios, os escudos para não ser trabalhado, mesmo quando você na sua mente consciente diz que quer, na sua mente inconsciente você vai colocar alguns escudos. Estou falando de você ir atrás, de você procurar desenvolver você mesmo. E a gente vê, né, Valesca, que eu costumo falar isso agora para empresarial. Eu vou falar você para empresarial. Eu, particularmente, quantas vezes eu tive nas minhas equipes como gestor, eu demiti pessoas extraordinárias na parte prática e peguei um cara que era excelente de relacionamento e treinei ele ficou igual. Porque, acredite, na parte principalmente profissional, relacionamentos é algo extremamente importante. Relacionamentos hoje é algo extremamente importante. A forma que você se comporta numa empresa, com pessoas. E eu vou pedir a minha amiga Valesca como ela encara essa questão de relacionamentos. Eu sei que a gente está fugindo um pouquinho do tema, Valesca, depois a gente volta, tá? Relacionamentos. Como você encara hoje para os grandes profissionais? Porque realmente, relacionamento, gente, é uma ferramenta importante, como você se relacionar. É extremamente importante para o seu futuro profissional. Vamos trazer um pouquinho para o lado profissional, Valesca? Como você encara essa questão de relacionamentos? Antes de relacionamento tem a questão comportamental, né? Hoje, de 75% a 85% das pessoas que são demitidas nas organizações, elas são demitidas por questões de comportamento. Exatamente. É ausência ou utilizar algum determinado comportamento em demasia dentro do ambiente corporativo.
A questão do relacionamento, ela é uma questão um tanto complexa quando a gente leva em consideração com quem Eu você posso está parar um pouquinho trazendo para esse você falar? relacionamento, né? Licença. Na verdade, quando eu falo relacionamentos, Valesca, eu vou incluir o comportamento profissional dentro desses relacionamentos, entendeu? Uhum. Porque, na verdade, eu falei relacionamento no sentido de generalizando. É. Mas aí eu incluo o comportamento, a forma de falar, eu vou incluir todas as habilidades de um ser humano dentro do ambiente corporativo. A live está acabando.